vamos demonstrar agora a mensuração de áreas coradas. Uma vez que nós já tenhamos o padrão de cor montado no Image Pro Plus, podemos começar a fazer as medidas de área e intensidade dessas cores. Para a gente medir qualquer cor no Image Pro Plus, é fundamental que a gente calibre a imagem. Então vamos calibrar aqui, abrir uma imagem, pegar uma daquelas que nós havíamos medido. Por exemplo, nós temos aqui um vaso e eu quero medir a quantidade de um determinado marcador na parede desse vaso, por exemplo, tá? Então, a primeira coisa importante é eu definir a minha área de interesse. Para eu definir a minha área de interesse, eu uso essas ferramentas de Area of Interest aqui. Eu posso selecionar um quadrado, um círculo. Normalmente a gente usa essa ferramenta aqui na forma de um feijão ou de um rim, que me permite um desenho à mão livre. Quando ele me dá essa ferramenta, quando eu clico no botãozinho, ela pode estar aqui nesse Wend. Eu posso pedir um Wend. Um Wend funciona como uma varinha mágica mesmo, em que eu escolho uma cor e toda a área adjacente vai ser marcada. Então vejam que eu marquei toda essa área que está no branco aqui, foi definida como a minha área de interesse. Essa ferramenta ela é usada de forma menos comum, porque normalmente a gente não tem uma resolução suficiente para ficar definindo só pela cor a nossa área de interesse. É uma mistura dessas coisas, né? Então, o que a gente faz é usar essa ferramenta no formato Trace. Então, aqui eu clico em Trace, aparece essa barra maior, está escrito aqui, ó, Trace, e nós vamos então começar a marcação. Basta eu clicar com o botão esquerdo para desenhar e segurar, e eu vou fazer aqui então o contorno do meu vaso, né? Vou desenhando toda a estrutura. E quando eu termino, eu clico com o botão direito, de forma que eu tenho todo o vaso aqui medido, né? Eu posso selecionar mais de uma área, se for o caso, né? Para selecionar mais de uma área, eu posso clicar aqui nesse Multiple Area of Interest, vir no Add, clicar para uma nova área de interesse e desenhar uma outra área qualquer que eu vou desenhar aqui aleatória. Clico com o botão direito, ele fecha, eu tenho duas áreas de interesse. O segundo passo nesse processo é eu escolher o padrão de cor que vai ser aplicado aqui. Para isso, eu venho nesse Count Size, essa janelinha. Vamos lá no manual, os motivos já foram explicados no momento da definição do padrão de cor, mas em geral a gente usa o manual. A gente vem aqui no Select Colors. Imaginando que você já tem aquele padrão definido e salvo de positividade, que vai ser aplicado para todas as lâminas, nós vamos escolhê-lo. No meu caso aqui é o teste 3. Vou abrir, ele pede para substituir. Eu dou um sim. Vejam que ele pinta toda a área, que ele mostra na lâmina inteira, tá? Não só na minha área de interesse. Vocês vejam que aqui eu tive um errinho no desenho. Importante ter cuidado para fazer esse desenho de forma adequada. Dou um close. Feito isso, eu posso escolher quais medidas eu quero. Uma vez que eu tenha as cores marcadas, né, eu venho aqui nesse Measure, eu posso vir no Select Measurements. Ele vai me dar uma janela em que o padrão é eu ter a área. Nessa janela você tem todas as ferramentas possíveis, tá? E ele mostra uma descrição de qual tipo de ferramenta você tem. Por exemplo, a área de um objeto. Um objeto é cada conjunto de cores unidas, né? O objeto não é a área de interesse aqui, tá? O objeto é cada pontinho colorido que aparecer. Então, se aqui for corado como positivo em conjunto, isso aqui vai ser chamado de um objeto. Por isso, o número de objetos para a gente acaba não importando muito. Mas a gente conta muito a área corada através da área desse objeto. Agora, eu posso usar uma série de outras ferramentas.
Eu tenho, por exemplo, o diâmetro. Se eu estiver analisando estruturas circulares, eu posso ter o diâmetro desse objeto, né? Eu posso ter o perímetro desse objeto, se for o caso. Normalmente não é essa ferramenta que a gente usa. As ferramentas que a gente mais usa para medir perímetro estão descritas num vídeo específico para esse fim, né? O raio e assim por diante. Uma outra ferramenta que a gente usa bastante é esse IOD, que é o Integrated Optical Density. Ele é uma ferramenta que me dá um produto entre a intensidade de cor daquela área positiva, a intensidade dos canais de RGB, multiplicado pela área positiva. Então é uma ferramenta que me dá um valor que diz respeito não só à quantidade de um marcador, mas também à intensidade de coloração. Isso pode ser muito importante, principalmente quando nós estamos trabalhando com marcadores que não são estruturais, né? Por exemplo, os mediadores, substâncias que são liberadas. Nessas situações, essa medida de intensidade de cor pode ser interessante. Já em situações em que eu estou medindo elementos estruturais, como por exemplo fibras colágenas, fibras elásticas, que tem um padrão de marcação mais tudo ou nada, essa medida de cor não faz muita diferença, mas para elementos, substâncias que podem ser concentradas ou liberadas e difundidas no tecido, isso pode ajudar e complementar os dados que vão ser interpretados. Se eu clicar em cada um desses elementos, me abre aqui uma janelinha de Start e de End, que tem a ver com a filtragem. Eu posso filtrar valores maiores de uma determinada área. Então, se eu tenho uma lâmina que está com alguma sujeirinha, com muitos pontinhos, ou se eu tenho algum artefato pequenininho, eu posso excluir isso da análise definindo um limite mínimo de área a partir do qual esse elemento entrará na contagem. Apenas para citar um exemplo, eu vou colocar aqui um valor mais alto, 50, por exemplo, ou 40, vai? Micrômetros quadrados. Eu ainda não vou filtrar